Vamos ler bastante, como sempre de costume, para a gente aprender aquilo que a Bíblia nos diz. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, nos diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso advém da palavra fervor, que no grego é zoe, significa ferver, estar em estado de ebulição, ardente, ser intenso, entusiasmado, paixão no serviço a Deus, em conformidade com o seu querer, sempre disposto. Então, ser fervoroso na obra de Deus, ser fervoroso servindo a Deus, é uma postura nossa, é uma postura que nos alinha com o Espírito Santo, e Ele vem e nos dá base para esse fervor. O fervor depende do nosso querer, da nossa vontade, da nossa disposição. Então, é necessário que a gente entenda que ser fervente na obra de Deus, ser fervoroso na obra de Deus, se trata mais da nossa disposição do que propriamente uma ação de Deus. E a gente vai ver isso no decorrer do estudo. Nós vivemos um tempo de que esse fervor no coração dos cristãos tem se apagado. E isso é até bíblico. A Bíblia diz isso. E não tem como ser contra a palavra de Deus. Lá em Mateus, vamos ler lá, capítulo 24, versículo 12, muito conhecido de nós, diz assim. Não, alguém da nave da igreja, lê para mim, por gentileza. Se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade é o pecado. O pecado é errar o alvo. Errar o alvo é você fazer aquilo que desagrada a Deus, que desaponta a Deus, que vai contra a sua palavra. Então, essa disposição do homem carnal de estar contra a palavra de Deus, contra Deus, isso vai levar o homem, e isso aqui se trata de um contexto geral, que engloba a igreja também. E a gente tem visto essa falta de empatia, essa falta de amor, tem levado o homem a fazer algumas loucuras, desprezando a vida. Hoje nós vivemos no ápice do feminicídio. Quantas mulheres perdem a sua vida por conta de um ciúme doentio, o homem se achar proprietário, de achar-se dono de uma mulher, enfim. Isso é uma das áreas, né? A educação dos filhos, o amor dos pais pelos filhos, também tem se esfriado, porque os pais têm errado o alvo. Eles dão mais atenção à tela do celular do que para o filho. Dá mais atenção para coisas banais, supérfluas, do que propriamente para a educação dos filhos. E hoje, filho, para muita gente, se tornou sinônimo de problema. Nós vivemos numa era em que os casais não querem ter filho, por quê? Porque filho se tornou sinônimo de problema. Quer ter filho nada? O tanto de problema, ainda usa até assim como referência, né? Diz assim: o tanto de problema que eu dei para os meus pais, Deus me guarde, porque o filho que vai me dar problema da forma que eu dei para os meus pais. Então, de fato, o amor tem se esfriado nesse sentido. Eu até disse aqui em um dos nossos estudos falando sobre isso, falei, alguém até se queixou, se doeu por conta disso,
que eu falei que na internet tinha uma mãe festejando por conta de uma escola que agora teria período integral e o filho estaria na escola. Mas é bem verdade que muitas mães procuram uma escola com tempo integral porque necessita e precisa, por conta do trabalho. Mas tem outras também que é um alívio. Deixa a criança lá e quanto mais deixar longe de casa, é melhor. Mas tudo isso é resultado de quê? Resultado da multiplicação do erro, da multiplicação do pecado. E aí tem levado as pessoas a viverem essa frieza, essa empatia, sabe? Coração gelado, coração frio. Nem aí nem se importa com o sofrimento alheio, com as questões alheias. Então, se tratando da nossa área, do nosso ambiente religioso, isso também se encaixa dentro das nossas características de igreja do século XXI. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas perderam literalmente o prazer, o desejo de trabalhar na obra do Senhor, de ter um desafio e posto em suas mãos e aquela pessoa se dedicar. Se no tempo de Jesus ele fez uma observância e disse assim: orai, porque a seara é grande, tem muito trabalho, e são poucos ceifeiros. Se no tempo de Jesus já tinha essa deficiência de trabalhador, quem dirá nos nossos tempos? Quem dirá nos nossos tempos? E como pastor eu posso dizer isso, irmãos. Às vezes você chega numa igreja, não é o caso daqui, mas você chega em algumas igrejas, o culto está cheio de obreiros que é só estar ali por estar, mas não trabalha, não faz nada pelo reino de Deus. Às vezes tem 10 missionários dentro da igreja, 10 missionários dentro da igreja, tudo consagrado, e não trabalha, não faz nada. Você pede para ministrar uma palavra, uma dificuldade tremenda. Esse despreparo, o que é isso? É um amor frio, é um amor que não dá resultado, que não imprime fé. Isso é difícil, irmãos, é difícil. Uma vez eu dirigi uma igreja que tinha 12 presbíteros. Pensa, irmãos, 12 presbíteros em cima do púlpito. E aí, teve um domingo que eu não pude estar, que eu fui atender um convite para ministrar numa festa. Você acredita que eu liguei para os 12 no sábado, eu ia pregar no domingo? Dos 12, 9 disse para mim que não tinha uma palavra para pregar, e 3 não estariam no culto. Eu falei, meu Deus do céu, fica difícil, porque as pessoas, elas criam uma concepção errada a respeito da obra de Deus, do que é de fato trabalhar para o Senhor. E essa ideia errada faz com que as pessoas apresentem um resultado apático, um resultado aquém do que deveria ser apresentado. Então a gente precisa tomar a nossa postura como servos do Senhor, entender a posição que o Senhor nos confiou. Examinar o nosso coração, examinar a nossa vida, entender o que está levando a gente a esse esfriamento é importante. Então nós vamos falar aqui sobre alguns comportamentos que a gente vai tirar como exemplo para as nossas vidas. Ter uma vida fervorosa é ter uma vida aplicada a um devocional com Deus, é ter uma vida de oração, é ter uma vida regrada pela palavra de Deus, é ter uma vida em busca pelos dons espirituais para a edificação da igreja, é ter uma vida alinhada com os propósitos de Deus, é ter uma vida com o coração voltado para o Senhor. Quando isso não acontecer, nosso coração estará apático e à parte daquilo a qual Deus tem para as nossas vidas. Então Mateus, ele deixa isso bem claro, né? O Evangelho de Mateus, segundo as palavras de Cristo, nos traz essa informação: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vamos ler lá em Apocalipse 2, do 1 ao 5.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova o que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tendes paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Então a igreja de Éfeso foi uma igreja que viveu um ápice espiritual atípico, até mesmo das outras 6 igrejas. Se a gente for fazer um comparativo, lá em Atos dos Apóstolos, quando se trata da igreja de Éfeso, foi uma igreja que viveu um momento muito especial, né? E o próprio Deus, ele faz esse alerta para a igreja de Éfeso, lembrando-os de um outro momento que eles viveram. Não suportava a mentira, não financiava a deficiência de ninguém, era uma igreja firme, alicerçada, fortalecida em Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer para que eles não se embriagassem com vinho, pelo que roubasse a consciência de cristão, mas que eles fossem cheios do Espírito Santo. E de fato a igreja de Éfeso viveu esse clímax espiritual, essa máxima espiritual. Só que, porém, o tempo foi passando e aí o amor foi se esfriando, o amor foi se apagando, o amor foi pegando outro rumo, e essa igreja perdeu aquelas primeiras características. O amor era imprimido de uma forma muito veemente, mas agora eles estão relaxados e vem uma cobrança do próprio Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem você era no seu primeiro amor e quem é você hoje? Qual era a intensidade que você servia a Cristo lá no começo da sua fé? Sabendo que o próprio apóstolo Paulo diz que nós estamos agora mais perto da nossa salvação do que quando recebemos a fé. Então, o propósito do cristão na vida cristã é sempre ter um desenvolvimento, é ser hoje melhor do que eu fui ontem, ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. É evolução, é evoluir. Minha fé ela precisa ser crescente em Cristo. Então, aqui um puxãozinho de orelha de Deus na igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Ela não deixou de amar, mas aquele amor primário já não existia mais. Quem sabe você não desviou da igreja, você não cometeu nenhuma loucura espiritualmente falando, mas é bom avaliarmos se o nosso amor está como era no começo da nossa fé, porque possa ser que você hoje não vive mais esse fervor espiritual. E eu quero deixar uma coisa bem clara: isso é de responsabilidade nossa. Isso é de responsabilidade nossa. A Bíblia diz que cada um dará conta a si mesmo a Deus. Ele não vai chegar no céu, se é que nós vamos chegar lá e cremos que vamos chegar, e querer colocar a culpa em situações e pessoas de uma realidade que nós nunca vivemos aqui como cristão. Sabe, irmãos, tem gente que vai culpar até Deus por não viver uma vida correta, uma vida cristã aqui na terra. Tem até base bíblica para isso. Lembra do filho pródigo? Lembra do irmão do filho pródigo que se queixou do pai? Que ele disse assim: eu estou há tanto tempo aqui te servindo, trabalhando, e nem um cabrito tu me deste. Ele se queixou do pai. Quem era o pai da parábola? Deus. Era Deus. Então tem gente, irmãos, que se queixa até de Deus. É claro, eu não sou assim tão crente porque Deus me abençoa, Deus não faz isso, Deus não me promove, Deus não me consagra, Deus não me dá, Deus não faz. E a gente fica de olho em um cabrito, sendo que Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida.
Sabe, meus irmãos, há uma frase de um grande pregador que ele diz assim: ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. Quando alguém vai receber uma consagração, um reconhecimento de Deus, é porque Deus já deu capacidade espiritual para aquela pessoa ser aquilo que ela vai ser consagrada. Ela não é um colocar de uma mão de um homem que vai tornar alguém presbítero. Eu quero dizer que você já nasceu presbítero. Você já nasceu com o chamado de Deus no teu coração. O que veio dos homens foi apenas um reconhecimento. Não foi o que Deus disse para Jeremias: eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. Antes de você ser formado no ventre dela, eu já tinha te separado e te dei as nações por profeta. Deus escolheu você, irmão. Antes de você nascer, já sabia quem você seria, quem você é. Então, assim, é fazer jus aquilo que Deus confiou a você. É você corresponder ao que Deus confiou a você. Então, põe um termômetro aí. É aquele que mede temperatura, termômetro? Não. Põe aí. Quando ele apitar, você dá uma olhadinha e vê como é que está a tua temperatura como servo de Deus. Você está quente ou você esfriou? Você está como era no começo da sua fé ou você esfriou? Apocalipse 3, versículo 14. Diante diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha, uma igreja que havia tomado uma postura, uma posição de nem ser quente nem ser frio, igreja morna, igreja que tinha colocado Jesus para o lado de fora. Havia 2 cidades que canalizavam a água para a cidade de Laodiceia. Não me recordo agora o nome dessas 2 cidades. Uma delas canalizava água fresca, fria, e outra canalizava água quente. Uma servia para cuidar da hidratação daquela cidade, hidratação física, literalmente, e a outra era terapêutica, era mais usada para a questão terapêutica. Mas essas 2 águas, elas se entrelaçavam no meio do caminho, e chegava na cidade morna. E quando chegava lá morna, quem bebia daquela água tinha uma certa indisposição, uma certa vontade de vomitar. Era comum isso. Então era muito conhecido essa linguagem que Deus está usando para dizer a posição que eles estão ocupando, uma posição de morno, não é nem quente nem frio. Aí o próprio Deus está dizendo, ele usa aqui o antropomorfismo, né? Que é uma linguajar das nossas características humanas para descrevê-lo, porque Deus é espírito, Deus não vomita, mas aqui é apenas uma síntese, né? É o próprio Cristo, que esse sim se encarnou. E ele diz, né? Ele dá o diagnóstico aqui, o porquê que eles estão frio, morno, né? Como dizes, rico sou. E rico aqui, dentro do nosso contexto, é o excesso. Tudo em excesso na nossa vida nos leva a uma mornidão espiritual. Muito trabalho. A pessoa vive trabalhando, deixa de vir para os cultos, vive cansado, vive numa correria, é trabalho sobre trabalho, e não para de trabalhar. Esse excesso vai te levar a uma mornidão espiritual. A palavra de Deus diz que tudo que é demasiado é pecado, tudo que é muito acaba se tornando pecado. Até o exercício da sua espiritualidade às vezes se torna um erro. Só deixa a casa jogada e fica na igreja 24 horas, não cuida de nada. Então busque um equilíbrio nisso. Você precisa se equilibrar. Precisa buscar um equilíbrio na sua vida, que é um dos frutos do Espírito Santo. Aliás, uma das características do fruto do Espírito Santo é a temperança. Temperança vem da palavra tempero, da medida, da forma correta. Então entenda isso para a sua vida.
O excesso do que for pode te levar a uma mornidão espiritual. Tome cuidado com os excessos. A igreja de Laodiceia colocou o coração na riqueza, no excesso, no luxo, e aí mergulhou nessa vibe e aí se tornaram frios. Tome cuidado com os excessos da sua vida. É o celular demais, tudo. Olha, faça uma averiguação, um autoexame. O que você está praticando demais? O apóstolo Pedro diz que o homem se torna servo daquilo que o domina. Tudo que domina a minha vida, tudo que rege a minha vida, eu acabo me tornando servo daquilo. Teve um tempo, ainda não sei se a juventude de hoje está tão assim, né? Mas esse negócio de Netflix, as pessoas começavam a ver aquela série e ficavam o dia inteiro. Tinha gente que ficava numa fissura para terminar aquela série, para começar outra, e ficava 4, 5, 6 horas de frente àquela tela, vendo aquilo ali. Então, o que está em excesso na sua vida? O que está em excesso? Isso está te levando a uma ferida. Aí você não ora mais, não vem para os cultos mais, não lê mais Bíblia, não canta mais louvores ao Senhor. Pô, irmãos, como é bom. O que mantém o crente, sabe, um coração aceso. Pegue a sua harpa, o seminário dentro de casa, no momento que você estiver ali tranquilo, cante louvores ao Senhor, cante hinos da harpa, louvores que edifiquem a sua família, a sua casa. Faça isso depois de uma refeição, de um almoço, se for possível. Cante louvores. Bem, vamos abrir a harpa aqui, vamos louvar o Senhor comigo, seja antes, seja depois, segundo a dinâmica da família de cada um. É importante louvores, louvar. Isso vai aquecendo o nosso coração, isso vai nutrindo a nossa fé. Mas não faça da sua mesa um balcão de boteco, aonde se fala de todo mundo, aonde se julga todo mundo, onde fala mal das pessoas. Não, faça da sua mesa um altar ao Senhor. Não, eu vou falar mal de ninguém, vamos falar de Jesus, vamos cantar, vamos louvar. E é sobre isso. Isso mantém o nosso coração aceso, mantém o nosso coração alegre. For na casa de alguém, sentou na mesa, vai ter bolo, pode ter pão, presunto, mussarela. Não sente lá para falar mal de ninguém. Não, você pode ter amizade com quem você quiser. O problema é quando você acha junta com os outros para falar mal das pessoas. E isso é perigoso. Isso não é louvável, isso leva você a uma frieza espiritual. Você vai sair dali naquela conversa com peso. Você vai sair dali em pecado, porque você foi um homicida. E aí fica com o coração pesado para servir a Deus e não consegue desenrolar sua vida espiritual porque vive nessas práticas. Vamos lá. O fervor no coração, ele sempre me prepara para algo maior. Quando nós servimos a Deus dentro dessa dinâmica, com o coração sempre disposto, um coração sempre ativo na casa de Deus, a gente é preparado por Deus sempre para algo maior. Mas a gente vive num tempo, numa realidade, em que as pessoas fogem de responsabilidade na igreja. Fogem de responsabilidade. E hoje alguns procuram templos, igrejas para congregar, aonde não se tem conflitos, aonde não se tem cobrança. A pessoa pensa assim: eu já tenho uma vida tão difícil, eu trabalho tanto, eu quero chegar na igreja e eu quero que o culto seja para mim. Eu quero que alguém fale que eu vou ser vitorioso, que Deus vai me dar vitória. Eu quero entrar naquela vibe dos louvores, sabe? E ficar naquele zoom, naquela coisa, como é que se fala? Dopaminérgica, né? Que me traga prazer. Eu ir para a igreja para ouvir o pastor falando que eu não devo falar mal de ninguém, que eu devo amar o meu irmão, que eu devo amar os inimigos, que eu devo construir minha casa sobre a rocha, que eu devo deixar a mentira, que eu devo abandonar o pecado. É muito complicado, me dá um desânimo isso. Sinal que dentro de você as coisas estão confusas, precisam ser ajustadas. Se você não tem prazer, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Você não vê a expressão do amor de Deus em uma correção, sinal que você está distante dele. E isso pode levar você a uma frieza espiritual. Vamos lá.
Atos dos Apóstolos 18, versículo 24 em diante. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras, e este, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então nós estamos aqui diante de um homem chamado Apolo, evangelista nato, alguém que tinha uma desenvoltura em falar, em ensinar, em orientar as pessoas. A palavra de Deus traz essa distinção sobre sua característica, que ele era um homem eloquente, coração fervoroso, sabe, com ousadia falava a palavra de Deus, e esse fervor levou ele a um outro nível, porque ele falava apenas daquilo que ele tinha conhecimento, do batismo de João. Aí Priscila e Áquila vai agora instruído sobre o batismo com o Espírito Santo, ou seja, houve uma evolução no ministério desse homem. Quando a gente tem um coração fervoroso, a gente cresce, a gente não decresce, né? Então assim, o nosso coração precisa estar sempre fervoroso, contente, alegre, servindo a Deus, porque isso vai nos levar a um nível de espiritualidade sempre maior. Agora, quando eu me justifico, quando eu uso os meus pecados, os meus erros para me travar no mundo espiritual, isso significa que eu não vou ter o desenvolvimento da minha fé. É questão de você se avaliar, de nós nos avaliarmos como que está o nosso comportamento. Apolo, coração fervoroso, então houve uma oportunidade para ele progredir. Lembrei agora de Neemias. Neemias, quando ele fica sabendo do triste estado que está Jerusalém, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, os irmãos, a maioria foram levados cativos, a Bíblia diz que ele se propõe a orar, jejuar, ele chorou, lamentou por um tempo, buscou a direção de Deus, um coração fervoroso. Trazendo para a nossa realidade, hoje as pessoas estão tão apáticas, irmãos, em relação à obra de Deus, que às vezes vê a necessidade e não se importa, não muda o comportamento. Às vezes a gente analisa alguém para colocar como liderança em algum departamento, mas a gente vai ver o currículo da pessoa, a frequência dos cultos, a desenvoltura espiritual daquela pessoa, não tem. A pessoa não se esforça, a pessoa não tem ânimo para nada, não vem numa escola bíblica dominical, não vem num culto de ensino, parece muito pouco na igreja, e alguém diz assim, mas coloca no cargo que quem sabe vai se animar. Não vai. Sabe, meus irmãos, as coisas de Deus são tão sérias. Hoje eu dei uma olhada, fui na internet e fui ver o que uma escola de samba exige para um participante que vai integrar aquele grupo para fazer aquele desfile. Pontualidade nos ensaios, e lá eles têm uma norma que rege as escolas de samba, e interna e externa também, de que um componente ali do grupo, se tiver 3 faltas no ensaio, está fora, não vai. Tem que ser pontual, tem que participar dos ensaios, tem que se entregar, tem que ter o desejo. Isso para prestar uma homenagem a sei lá quem, a um ídolo, ou a uma personalidade humana, ou a si mesmo. Agora, as coisas dentro da igreja
a gente tem que ter dó de quem não tem compromisso com a obra de Deus. Sabe? Não vem para o ensaio. Não tem problema, as pessoas trabalham. E aí canta para Deus uma coisa assim desorganizada, uma coisa sem sentido. E a gente faz uma cobrança como essa, não aparece numa escola bíblica dominical, não vem para a escola dominical, e existe coisas de escola dominical, essa incompatibilidade que a gente não entende, essa frieza, essa mornidão, o desinteresse. Aí a gente, por ser igreja, não, tem que ter paciência, deixa fazer desse jeito, faz de qualquer jeito. É assim que deve ser, irmãos? Não. Deve ser de qualquer jeito? Se for, fale. Oi? Vai ser vomitado. Vai ser vomitado. Essa é a ideia. Não tem jeito. Agora parece que as coisas para Deus, a gente pode prestar para Ele de qualquer jeito, de qualquer forma. Coitadinho, como se a igreja fosse um restaurante de self-service. Aqui você escolhe o que você quer e o que não quer. Não, aqui não. Aqui você come a comida que é oferecida por Deus. É esse maná que desceu do céu, pão vivo, que transforma e muda a sua vida e a minha. Mas aí, irmãos, tem muita gente que tem medo de falar essas coisas porque perde publicidade, perde pessoas. Então a gente deixa de ser igreja e passa a ser qualquer outra coisa. Vamos colocar aqui na frente reunião coach. Porque a igreja, ela tem que ser regida pela palavra de Deus. Não tem outro meio, não tem outro mecanismo. É um descaso com as coisas de Deus, um desinteresse. Os crentes perdeu o amor pela congregação que congrega, vai para outras igrejas, esquece a congregação, como disse o apóstolo Paulo, deixa de congregar. Sabe, irmãos, eu não entendo isso. E vai levar o problema junto para onde for, não tem jeito, não tem como ser o contrário. O problema está na pessoa, não está no lugar. Porque aqui, de fato, a gente está em uma luta para buscar essa perfeição, essa santificação diariamente. Se engana quem tem uma ideia de que a igreja é repleta de pessoas perfeitas. Não é? Então aqui nessa luta, nessa labuta, para sermos como Cristo é, cada dia mais deixando eu para se tornar mais parecido com Ele. Agora, não pode, irmãos. Um atleta, o apóstolo Paulo diz assim, que um atleta, para ele chegar no seu objetivo, ele se abstém daquilo que é preciso, ele faz isso por uma coroa corruptível. Nós estamos aqui por uma coroa incorruptível. Vai lá, pergunta para um atleta o que ele tem que fazer para concorrer a uma medalha numa Olimpíada. Irmãos, ele submete ao seu corpo a mais rígida disciplina, para ele alcançar uma medalhinha de ouro. E você e eu, para irmos para o céu, achamos que vamos de qualquer jeito. Não vai. Achamos que podemos oferecer a ele qualquer coisa, qualquer bagaço, e ele tem que aceitar. Não vai. Some da igreja, não dá satisfação. Vamos parar com isso. Então, se quer congregar em outro lugar, vai para outro lugar, tranquilo. O meu desejo não é esse. Mas se de repente você vai ficar mais crente lá, vai fazer o quê? Agora, o que não pode é você ficar morno, que não dá certo. Vamos lá? Dá glória aí, irmãos. Crente firme, coração fervoroso, dá glória. Vamos lá. Eu quero falar aqui outra coisa que prejudica muito a nossa vida espiritual. Eu quero falar sobre prevenção emocional, para que você não se esfrie na fé, para que você mantenha esse fervor. Prevenção emocional, para você não esfriar na fé. Tem muita gente desanimada dentro da igreja,
Por quê? Porque não trabalha o seu lado emocional, não se prevê, não tem prevenção emocional. E a gente vai entender o que é isso, principalmente a liderança da igreja. Vamos lá. 1 Coríntios, perdão. Vamos começar aqui, depois a gente vai para 1 Coríntios. Neemias, capítulo 6, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Neemias 4, do 1 ao 3. Guarde bem isso, se possível anote. Prevenção emocional para você não desanimar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele